Bom dia, tudo bem com vocês? Então, vamos lá dar continuidade ao nosso estudo das mulheres da Bíblia. Hoje nós vamos começar falando de Sarai, né? E como algumas histórias são um pouco extensas, nós não vamos conseguir fazer tudo num dia só, porque existem verdadeiras pepitas de ouro nessas histórias, e nós precisamos extrair ao máximo tudo que o Senhor tem para nós nesse ano. Então, eu quero desejar aí um excelente dia, que o Senhor possa nesta hora tocar o seu coração, ministrar o seu coração e que você possa preparar a terra para que então, né, você possa receber, que eu possa receber, que você possa receber aquilo que o Senhor tem para nós nessa porção que Ele tem reservado, né? Então vamos falar um pouquinho de Sarai, né? Sarai, que também está lá no Gênesis, né? Ali no capítulo 11, capítulo 12, né? Acredito que é capítulo 12. E Sarai, vamos entender a história de Sarai aqui, né? Sarai, ela era uma mulher estéril. Ela cresceu em Ur dos Caldeus. Ur dos Caldeus é uma terra próspera, requintada, né? E que ficava às margens do rio Eufrates, uma região extremamente rica, né? Um lugar que Sarai cresceu, né? E aí ela casa, né, com Abraão e começa a ter essa vida de casado, como toda mulher e todo homem passa por aquele processo de adaptação no começo, né? E só que as mulheres antigas, eu não vou dizer todas, mas a grande maioria, não sei se você aí lembra da sua avó, lembra do seu avô, né? As mulheres antigas, elas eram mulheres mais comedidas, mais quietas, né? E eu acredito muito que a grande maioria delas passava tudo muito para elas, elas sofriam muito. Elas traziam muito para elas, né? Não fica claro aqui na Bíblia, mas eu acredito que trazia inclusive muitos problemas na saúde, né? Porque não conversava, muitas vezes não falava. Os homens da época eram diferentes também. Eram aqueles homens, né? Bem patriarcais, que não estavam acostumados com a mulher que fala, com a mulher que é a mulher de hoje, né? Imagina a gente morando com um rei que a gente não podia nem esboçar aquilo que nós estamos sentindo. Misericórdia, né? Por isso que Deus sabe o que faz e tem a época para que cada ser humano venha ter nascido. E Deus fez a gente com um propósito. Então, não se descabele, porque Deus tem um plano para todas as coisas e para todos os filhos, né? Então, de repente, Sarai estéril, na cabeça dela nunca teria filhos. Eu acredito que para uma mulher, né, que tinha esterilidade, principalmente no passado, né, era uma terra que não frutificava. Eu imagino que era muito difícil. Hoje em dia, as mulheres elas têm mais opções, mas eu acredito que o ser mulher, né, você pode não querer ter filhos, mas só o fato de saber que não pode ter é diferente, né? E eu acredito que foi algo assim que deva ter mexido muito com a autoestima de Sarai, né? Ela não poder conceber, dar à luz a um filho, né? E ela era a esposa, a companheira de Abraão, né? Aqui, em alguns pontos, diz que ela era uma fiel seguidora, né? No livro que eu li. Porém, algumas coisas não ficam claras na Bíblia, né? Alguns eventos são pontuais. E vai falar, né? Que Sarai estava prestes, então, a receber, através de Abraão, a promessa de que teria um filho. Pensa, você tem um problema que já não é fácil, e de repente vem alguém dizendo que Deus falou que te daria filhos, né? Nesse caso aqui, não foi ninguém que chegou em Abraão e profetizou, foi o próprio Deus que falou com ele. Tamanha era a intimidade que Abraão, no decorrer dos anos, bem provável tenha chamado a atenção de Deus, né? Para que ele pudesse, então, chamar Abraão para fora, olhar para as estrelas do céu, né? Para que ele pudesse, então, receber essa promessa, né? Tem algo ali nesse sentido em Gênesis 12, 2 e 7, tá? Eu acredito que quando tudo isso acontece, né, ali fala que foram 11 anos, né? 11 anos que ficaram
com essa promessa feita. Então Sarai está ali indo, caminhando na sua terra, mas com esse desconforto de saber que não podia dar filhos ao seu marido. E na época era muito triste isso, porque principalmente falava muito de primogenitura, até hoje a gente fala, né? Existe uma bênção para os primogênitos diferente. Mas naquela época, né? Meu pai também fala que na época que ele cresceu no campo, quando eles iam contratar as famílias para trabalhar, eles perguntavam quantas enxadas eram, ou seja, quantos filhos tinham que iam pegar na enxada, né? Então, assim, os filhos significavam a força, o trabalho, né? A mulher era a administradora do lar, mas o filho, o homem, era a honra para o seu pai. Imagina ter uma esposa que não podia conceber. Era uma vergonha para eles, né? Então, por mais que não se falasse, mas se vivia isso muito, né? E a fé ali começou então a rodear o coração de Sara. Quando Abraão recebe a promessa e Deus pede para ele sair da terra dele, da parentela dele, e ir para a terra que ele mostraria, que era Canaã. E aí, imagina a atmosfera, como é isso? Como é Abraão chegar para Sarai e dizer: essa terra foi onde você cresceu, mas Deus está mandando nós sairmos daqui, porque Ele vai te dar um filho. Então, assim, era tudo fora da casinha para Sarai, com certeza, né? Com certeza ela também era uma mulher de oração, mas nossa fé ela vai até onde tira a nossa zona de conforto, né? Você ama o seu marido, você convive com ele, você confia em pessoas que você levantou dentro da sua igreja para exercer um ministério. Mas quando essa pessoa começa a ser usada e ela te traz uma palavra de Deus e você é confrontado, e você, inclusive se você tiver um papel acima dessa pessoa, e você vai perguntar por que Deus falou com ele e não falou comigo. E a gente não tem que fazer essa pergunta, porque Deus faz do jeito que Ele quer, como Ele quer, para trabalhar tudo em todos, né? E eu acredito que nesse momento, Sarai precisou exercer muita fé no que Abraão tinha recebido do pai. E ela precisou, então, pegar todas as desconfianças dela e colocar fé em cima. Talvez ela tenha exercido uma fé obediente e não uma fé genuína e dependente, né? Daquele que estava fazendo a promessa. Talvez ela possa ter pensado: nossa, meu esposo pode estar enlouquecendo. Tantas coisas passam na cabeça da gente, né? Então, queridos, eu quero dizer para você que os pensamentos, os sentimentos, eles sempre vão vir. O que importa é a forma como nós vamos reagir a ele. E é isso que Deus chama de fé. Não é os sentimentos que vêm, as coisas que vêm. É a forma como nós reagimos àquilo que nós estamos sendo submetidos e ouvidos e sendo testados, né? A nossa fé tem que sempre estar no Senhor. Senhor, eu não estou vendo isso. Senhor, eu não fui ministrada nisso. Mas se o Senhor falou isso, essa pessoa tem uma liderança sobre a minha vida, eu creio e recebo que o Senhor é fiel, né? Eu não vou ter a fé na crença limitante, porque para mim é uma crença limitante. Não foi Deus que falou comigo, Ele falou com a outra pessoa, né? Mas aquilo que é do Senhor permanece na minha vida, aquilo que é do homem passa, aquilo que é do diabo eu já declaro que cai por terra, e que se faça a tua vontade, né? É assim que nós vamos nos guiar, né? Ainda mais nesses dias, com tantas palavras que temos recebido, né? E a fé, ela é como um alto preço. A vida de fé, ela não é fácil, né? E aqui, quando nós começamos a entrar no universo de Sarai e de Abrão ainda, é como se Deus falasse: você está vivendo na carne, mas agora eu quero que você viva no espírito. Sai da tua casa, sai da tua casinha aí. Sai daquilo que você já tem como zona de conforto, porque agora eu quero trabalhar a sua fé. Eu quero amassar o barro. O que Deus tem falado para você nesses dias? O que Deus tem te chamado para fora? Para você olhar diferente de tudo que você olhou até aqui. O que para você é uma doença incurável dentro de você? Talvez você não tenha um câncer físico, mas talvez você tenha uma dor. Algo que você guarda e você nem fala, de tanto que dói. E aí chega alguém e fala que aquela situação será alterada. Mas que para isso você tem que deixar a sua casa, você tem que deixar o seu trabalho, você tem que ir para outro lugar. De repente uma promoção, de repente para uma outra cidade. O que Deus está falando com você? E para onde vai o marido, a esposa vai? Pode até ter um tempo de transição, mas é só um tempo de transição. Não é uma
não é eterno, né? Porque casal, homem e mulher, tem que caminhar juntos. Às vezes Deus permite algumas coisas por causa dos processos que Ele tem que trabalhar em nós. Mas depois disso, né? É só um tempo. O deserto é só um tempo, não é lugar para ficar. Então, eles recebem essa palavra e Sarai e Abrão têm que sair de Ur dos Caldeus, da terra requintada e próspera, né? Como ela gostava da sua casa. De repente, seu mundo virou de pernas para o ar. Voltar as costas ao que ela amava e conhecia e dirigir-se para um lugar desconhecido. Deus ordenara o seu esposo. Deus deu uma promoção para o seu esposo, né? Ou até mesmo para sua esposa, né? A gente não sabe por onde a finança tem entrado maior, né? E aqui a gente vai trabalhar várias coisas, né? Não havia nenhum itinerário programado para essa viagem. E assim Abraão, acompanhando Sarai, obedeceu a Deus pelo resto da vida, sem saber aonde ia, e foram peregrinos na terra. E morreu na fé, sem ter obtido as promessas, lá em Hebreus 11, de 8 a 13, né? Sua família peregrinou na terra. Leia Hebreus 11, tá? Mas eles precisavam crer, eles precisavam colocar fé acima de toda a circunstância. Eles não podiam se guiar pelo que eles estavam vendo. Eles precisavam obedecer à voz do Pai. Você precisa ser íntimo do Pai, para que você possa entender quando soprar sobre os seus ouvidos ou no ouvido do seu esposo, para que você tenha a confirmação daquilo que o Senhor está fazendo. É uma situação bem complicada como tudo isso terminará, né? Como que tudo isso se sucederá? E a gente passa nesse processo, a gente vai pensando, meu Deus, como que o Senhor vai fazer isso, como o Senhor vai fazer aquilo, né? Lá em Gênesis 11:31, diz que Abraão, ele foi generoso e piedoso com Sarai. E ele sabia de todo o processo que se desencadearia no coração dela. Ali ela vivera e fora feliz, mas Deus ordenara que Abraão fosse para Canaã. Talvez ele falasse para ela uma terra longínqua, né? Naquela época usava-se muito esse termo. E quando eles estão lá nessa terra, vem a fome sobre a terra e eles precisam ir para o Egito. Já tinha saído da terra que para ela era a terra do leite e do mel. Foi para uma terra distante onde Deus tinha mandado. Aí nessa terra que Deus mandou, olha como isso é sério. Porque às vezes a gente questiona as coisas na vida das pessoas, né? Vem uma fome sobre a terra prometida ali. E eles vão para o Egito, né? E quando a gente fala de sair da nossa zona de conforto e ir para uma terra prometida, né? Deus vai mostrando os processos aos poucos, ele não fala tudo, porque senão a gente não vai. Porque imagina, você vai sair de uma terra que é leite e mel, mas está indo uma terra prometida de Deus. Então Deus sabe o que está fazendo. Só que chega na terra que Deus te prometeu, vem a escassez, para que você seja trabalhado e treinado. E você vai para o Egito, ou seja, sai de uma terra próspera para ir para o Egito, ou seja, você vai encontrar algumas coisas lá que você não gostaria de passar. Mas Deus precisa que você seja experimentado para você ter lições, para ensinar daqui a pouco alguém. E uma jornada de quase 500 quilômetros da terra Canaã para o Egito. Porque pior ainda, em primeiro lugar, Ur era uma bela cidade, situada à margem do suntuoso e fértil Eufrates. Canaã era uma terra distante, a qual 1.000 quilômetros de sua querida cidade. Abrão talvez a chamasse de terra longínqua. Então, quando Sarai já estava se acostumando a viver na terra, sobreveio um terrível período de fome. O casal precisou mudar. Se ao menos ela e Abrão pudessem voltar para Ur, aí sim tudo se resolveria. Quantas vezes nós estamos no processo da caminhada e a gente pensa de voltar para trás? A gente começa a olhar para trás, meu Deus, mas eu estava tão bem lá, por que eu estou aqui? Só que nós esquecemos de olhar para a promessa que foi feita. A promessa ela é muito maior do que aquilo que nós deixamos, né? Então a gente precisa aprender, né? E isso e aqui eu vou encerrar, gente. E isso acontece com a gente. Acontece demais, né? E depois vocês leiam lá Gênesis 12, capítulo 12. E quantas vezes nós recebemos a promessa e nós começamos a pisar no propósito. E estamos vivendo o processo para acessar o propósito. E quantas vezes nós somos chamados a olhar para trás, a voltar para trás. Será que eu posso pensar em Pedro, quando Jesus foi para a cruz? Que ele voltou a pescar homens e ele já tinha uma palavra que ele pescaria. Aliás, ele voltou a pescar peixe, mas ele já tinha uma palavra que ele seria pescador de homem. E não era só enquanto Jesus estava. Era justamente para quando Jesus não estivesse.
Quantas vezes nós somos assim? Só que existe uma fase na nossa vida que, por mais que a gente queira voltar, o Senhor, Ele está trabalhando tanto com a gente que não tem como voltar. Aí você olha para trás, não tem como voltar. Você olha para frente, é o inseguro, é o incerto, você ainda não pisou naquele lugar. E você está bem no meio. E é nesse meio que o Senhor quer formar o seu caráter e a sua fé, naquele que te chamou à vida, naquele que te fez a promessa. Que nesta manhã o Senhor possa tocar o seu coração. Que nessa manhã o Senhor possa falar com você, continuar falando com você. Nessa grande viagem que nós estamos fazendo pelas mulheres da Bíblia. Nós estamos falando de Sarai e de Abrão, né? Eles acabaram de ter uma palavra, eles saíram da terra em que eles estavam, foram para a terra de Canaã. Chegou lá, teve fome, na terra que o Senhor prometeu, teve fome, e eles precisaram ir para o Egito, que é uma terra que ninguém gostaria de ir. E talvez hoje você esteja no Egito, e você estava se perguntando, mas Deus, por que eu estou aqui? Mas eu não sou crente? Por que o Senhor me colocou nessa situação? Eu vou lembrar de João na ilha de Patmos. Estava numa terra improvável, com pessoas marginalizadas, mas foi lá que Deus deu as visões de Apocalipse para ele. Que ainda não se cumpriu. Você tem problema com o profético? Talvez o profético em algum momento tenha se prostituído. É com muito temor que eu falo isso, né? Por causa de dinheiro, sim. Nós somos chamados a viver por fé. Eu sou do ministério profético. Eu vivo da mão do Senhor. Mas é da mão do Senhor, queridos. Não é arrancando lã das ovelhas. Não é colocando o preço naquilo que Deus te deu de graça. A provisão do que precisa, o Senhor vai trazer para você. É óbvio que você, como rainha e sacerdotisa, rei e sacerdote, você precisa, sim, saber o que você tem de custo para ir para uma terra pregar e voltar para a sua terra. Mas, queridos, não é arrancando a lã da ovelha. É entendendo realmente o que você precisa e não fazendo dos templos um comércio como tem acontecido. Você lembra do que Jesus fez na Bíblia no templo lá atrás? Raça de víboras. Então, mas eu creio no profético. Eu sou do profético, eu amo meu chamado, né? E eu vou levantar a bandeira, porque existem homens e mulheres experimentados por Deus, sim, e que ainda seguiam segundo o coração do Pai. E João pregou o Apocalipse, ele escreveu o Apocalipse. Queridos, ainda não aconteceu. Você recebe uma palavra e já começa a colocar em descrédito. Primeiro, recebeu a palavra. Coloca para Deus. Deus, recebi essa palavra. No meu coração ainda não entendi. Se é do Senhor, eu recebo. Se é do homem, que passe. E se é do diabo, que caia por terra. Mas Deus, se é do Senhor, se legitime e dê frutos no seu tempo. E no tempo de Deus, dará fruto a 30, a 60 e a 100 por um. Daqui a pouco a gente vai falar de Isaac. Né? Mesmo falando das mulheres da Bíblia, a gente vai falar de Isaac. Que é através dele que Deus traria a humanidade do pai Abraão. Eu e você somos parte disso. 30, 60 e 100 por um. Sarai precisou caminhar 11 anos, mais de 4.000 dias nessa promessa. Guerreando com o seu coração. Todos os dias conversando com Deus. Meu Deus, eu recebi essa palavra, mas olha quanto tempo já passou. Mas o Senhor, Ele é fiel. Fica firme. Senão você sai do caminho e não dá tempo de acessar a promessa. Às vezes você sai no momento em que Deus ia abrir. Talvez seja hoje que Deus vai fazer a promessa para você, mas talvez seja hoje que Ele vai realizar. Aguenta firme. Viva esse processo de fé. Não de crença limitante. Não de crença em palavras de homens. Crença naquele que usa homens através da vontade dele mesmo. Então, queridos, seja menos Tomé. Volte ao primeiro amor. Amém? Que você seja uma mulher temente ao Pai.
uma mulher que tem intimidade com Deus, que não se confunde, uma mulher que tem palavra. Viva isso na sua vida e você vai ver como, além dessas histórias que nós vamos ver, quantas histórias você não vai deixar de legado para as pessoas e para os filhos, ou o filho dos seus filhos, ou para as pessoas com quem você convive. Que Deus te abençoe, te guarde, te proteja. E até amanhã, se Deus quiser. Deus te abençoe.